Para quem não me conhece, meu nome é Lívia Nascimento, eu sou graduada em Direito pela Universidade Regional do Cariri, sou mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Paraíba, sou pesquisadora do NEGRER, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação, Gênero e Relações Étnico-Raciais, sou também advogada, membro atualmente presidente do Grupo de Valorização Negra do Cariri, do qual também sou assessora jurídica. E estou aqui hoje para falar sobre cotas raciais, que é um tema de suma relevância, principalmente atualmente, que a legislação tem passado por alguns debates relacionados à possibilidade de sua alteração nos concursos públicos e também de revisão no âmbito da educação superior. Devemos lembrar que o nosso ordenamento jurídico, sobretudo a Constituição Federal, trouxe uma grande valorização no âmbito da busca da igualdade, do direito à igualdade material. Porque atualmente, essa formalização da busca pelo direito à igualdade, ela só vai ser possível por meio de políticas públicas de ações afirmativas. E as cotas têm sido um importante instrumento, dos únicos equipamentos para promover essa igualdade material, essa igualdade de fato, porque só no âmbito da lei fica só como lei morta. Mas, infelizmente, a gente tem acompanhado que, por mais que há cerca de quase 2 décadas as cotas tenham iniciado aqui no Brasil, ainda há muitos problemas, como, por exemplo, fraudes, falta de fiscalização ou instituição de comissões de heteroidentificação. E aqui na região do Cariri, por exemplo, a gente tem passado também por grandes lutas em prol da efetividade da lei de cotas. Pois isso também tem sido marcante, é uma realidade marcante aqui na nossa região, tanto fraudes como a própria inobservância da lei de cotas, a previsão dos editais para concurso, enfim, o que vem configurando de fato um desvio na finalidade dessa política pública. Então, quando a gente fala da luta dos movimentos negros pela busca dessa igualdade material, a gente está falando da luta pela efetividade da lei de cotas. E aqui no Cariri, a gente inclusive tem algumas ações judiciais, inclusive, em movimento, mas sobretudo também de disputas políticas em prol da transformação dessa realidade de fraudes e de violações à legislação de cotas. Então, faz parte da busca por essa efetividade da lei de cotas, por exemplo, a obrigatoriedade da instituição de comissões de heteroidentificação e que essa comissão seja formada por representantes da sociedade civil, pessoas que tenham estudos na área de relações étnico-raciais, pessoas dos movimentos sociais que estejam situadas dessa disputa em prol da lei de cotas, que a análise dessa comissão de heteroidentificação ela seja realizada antes dos resultados finais, para que as pessoas tenham a possibilidade de analisar seus resultados, que os resultados das bancas de heteroidentificação eles sejam fundamentados, porque atualmente uma das principais formas e que tem crescido muito a judicialização para reivindicar o ingresso pelas cotas é a falta de motivação das bancas, simplesmente saem sim ou não, deferido ou indeferido, e isso, a falta de motivação dos atos administrativos é motivação do alto índice de judicialização. É importante também para a efetividade da lei de cotas que haja uma conscientização social mesmo com relação ao combate às fraudes, porque infelizmente ainda é muito comum a falta de objetividade com relação às pessoas que não entendem o processo de miscigenação no Brasil, que não entende a diferença de uma pessoa que se autodeclara negra por entender que é uma identidade e daquela pessoa que se diz parda simplesmente porque teve um tataravô que é preto, mas ele não se identifica, não tem essa identidade enquanto pessoa negra. Mas sempre partindo do pressuposto de que tem uma ascendência distante e que por isso é pardo, mas aí a gente sabe que pardo é uma categoria que está dentro da categoria de negros, mas é só com relação mesmo à cor, que existem pessoas negras de pele preta e pessoas negras de pele parda.
mas está todos dentro da identidade negra. E quando uma pessoa reivindica esse lugar de pardo por ter uma ascendência distante negra, isso é grave. E as pessoas precisam entender essa diferenciação. Porque se fosse assim, infelizmente ninguém poderia ter esse acesso por meio da lei de cotas por não compreender essa diferenciação. Mas a gente tem que compreender que o racismo no Brasil ele é de marca. Então, não é porque a pessoa acha que é negra que ela é negra. Na verdade, as outras pessoas sabem muito bem diferenciar. A polícia sabe muito bem diferenciar quem é o sujeito suspeito, né? E essa pessoa nunca vai ser aquela parda que acha que é negra porque tem uma ascendência distante. Não. Né? O racismo estrutural, institucional, ele sabe muito bem diferenciar e as pessoas têm que compreender isso. E eu falo às pessoas no geral mesmo, porque a gente sabe que o racismo é um problema da branquitude, né? Não é um problema das pessoas negras. Então essa conscientização tem que ser geral. E também é de suma relevância a ampliação das políticas de ações afirmativas, porque como foi falado no início, as cotas é apenas uma das formas de busca por igualdade, né? Uma das formas de efetivar as ações afirmativas. Mas, por exemplo, quando a gente fala de cotas na educação superior, não se pode estar pensando apenas nas cotas previstas no edital para ingresso na educação superior. Tem que atrelar esse debate às políticas de permanência, né? Bolsas de assistência estudantil, bolsas de auxílio creche para os estudantes de baixa renda que são mães ou pais, enfim, bolsas de assistência material, vagas na residência universitária, acessibilidade ao restaurante universitário, enfim, essas políticas de permanência também são de suma relevância. No âmbito dos concursos públicos também que haja essa difusão do debate da equidade racial no âmbito mesmo institucional, porque de nada adianta uma pessoa acessar um cargo público pela lei de cotas, mas chegar num ambiente adoecedor, né, sozinho levando essa pauta da equidade racial, se do ponto de vista institucional mesmo não está tendo esse debate. Então, assim, o debate de cotas ainda precisa ser avançado nesse sentido. Aqui no Ceará ainda é, de certa forma, recente, né, a legislação, mas no âmbito nacional, na verdade, há mais de 2 décadas, a gente tem iniciativas de implantação da política de cotas no âmbito institucional, mas que ainda precisa muito, muito, muito ser melhorado para que seja atingida a sua finalidade, que é igualdade material.